Só 1h30, tá? Fique na bênção. A palavra do Senhor é o refrigério da nossa alma. Salmo 126. Confesso aos irmãos que hoje talvez seja daqueles dias difíceis de pregar. Confesso que hoje foi um dia de fato de tanta celebração que a nossa igreja pôde viver. Pela manhã a gente teve um momento tão maravilhoso que meu coração tem se alegrado tanto. Eu passei hoje o dia muito emocionado. Espero que o Senhor me dê forças, irmãos. É bom ver o que Deus tem feito através da nossa igreja e ainda pensar que teremos tantos momentos para viver. Deus seja louvado. Em nome de Jesus, próximo domingo nós teremos também mais irmãos sendo recebidos aqui à membresia da igreja, se Deus permitir. Bruno e Natália. E aí não se preocupe, a gente vai refazer uma foto que é para os irmãos saírem. Viu? E Salmo 126. Acompanhe com fé, acompanhe com atenção a leitura da preciosa palavra de Deus. Cântico de romagem. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas o Senhor fez por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Meus irmãos, vamos suplicar a graça do Senhor, a sua iluminação, para que a gente possa ser alimentado por Ele. Senhor, nos visita nessa noite, Deus, e fala aos nossos corações. Tu conheces a realidade de cada irmão aqui presente. E é certo, ó Pai, de que todos nós temos a necessidade. Nós necessitamos mais de Ti, Senhor. Então, em nome de Jesus, ó Pai, nos enche do Teu Santo Espírito nessa noite. Essa é a nossa oração em Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, a palavra do Senhor nos apresenta mandamentos que são extremamente difíceis. Talvez na sua vida, e quando a gente pense nos mandamentos, quando a gente pensa que a palavra do Senhor diz que a gente deve orar sem cessar e que isso é um mandamento, a gente percebe que é difícil. Porque muitas vezes a nossa vida de oração, ela não é tão robusta como deveria ser. Mas diante de tantos mandamentos que são difíceis e os quais nós poderíamos fazer uma lista aqui, tem um que eu acho, irmãos, que particularmente talvez seja um dos mais difíceis dos mandamentos que a palavra de Deus nos ensina. Esse mandamento ele se encontra lá em 1 Tessalonicenses 5,16. Eu vou pedir para que os irmãos da projeção, se possível, coloquem na versão da NVI. Ela traz um pouco e a sua tradução nos ajuda mais. Não sei se essa é da NVI, é? Amém. Ao vivo tem dessas coisas. Meus irmãos, esse é um dos mandamentos mais difíceis. Alegrem-se sempre. Como é difícil, irmãos. Nós vivemos em um mundo quebrado pelo pecado. Nós vivemos em um mundo que por diversas maneiras e de diversas formas pode não somente trazer sofrimento ao nosso coração, mas nos levar a momentos de intensa tristeza. Momentos que às vezes nós gememos de dor e suplicamos a volta de Cristo, porque por muitas vezes parece que é só sofrimento atrás de sofrimento, que a gente se pergunta: quando é que eu vou viver algum momento na minha vida que eu posso sorrir e ter um momento de alegria? E quando a gente percebe que essa é a realidade de viver em um mundo quebrado, um mundo em que muitas vezes nós temos o sofrimento como algo íntimo na nossa vida, a gente se depara com um mandamento da Sagrada Escritura que diz que nós devemos viver com alegria sempre. Todo momento. Quando eu olho para as palavras do Senhor Jesus Cristo,
Quando ele estava ali prestes a ser crucificado, e ele olha para os seus discípulos e diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Veja, aquilo que os discípulos iriam contemplar naquele momento da crucificação de Cristo, de toda aquela humilhação, era o seu Senhor, o seu Salvador sendo crucificado, sendo torturado. Quando eu olho as palavras de Jesus dizendo: não se turbe o vosso coração, eu me pergunto: Senhor, que pedido desumano, que pedido que exige algo que é além da capacidade do homem. Como é que eles iriam contemplar tudo aquilo e não ter o coração tomado por tristeza e pavor? Mas o mesmo que diz: não se turbe o coração, ele diz qual é o caminho a qual irá possibilitar que o coração daqueles discípulos não sejam então tomados pela dor. Qual é? Creiam em Deus, creiam em mim. Queridos, sabe por que este mandamento ele nos é dito? É porque se de fato a nossa alegria estiver nas coisas corretas, certamente nós poderemos vivê-lo. Isso não quer dizer que a gente não tenha dias difíceis, dias que irão fazer com que lágrimas venham a escorrer dos nossos olhos. Mas nem momentos difíceis poderão roubar a alegria do nosso coração, a alegria que vem de uma vida que está focada e estabelecida naquilo que é espiritual. Quando nós valorizamos a nossa vida, quando nós priorizamos aquilo que Deus nos chama a priorizar, quando estes elementos estão presentes em nossa vida, talvez, e muito provavelmente, seja mais fácil a gente cumprir esse mandamento. Alegre-se sempre. Talvez você tenha tido a pior semana da sua vida. Talvez aquilo que se projete para você nessa próxima semana seja talvez uma semana daquelas que poderiam ser uma das mais difíceis da sua vida. Talvez você tenha recebido nesse mês um diagnóstico que você não gostaria de ter recebido. Talvez esse ano foi o pior ano do seu casamento. Talvez esse ano você tenha visto seus filhos se desviarem. Talvez coisas terríveis tenham acontecido na sua vida, mas o Senhor, o teu Senhor, Cristo Jesus, diz a mim e a você que a alegria ela deve ser sempre presente em nossos dias. Mas o que é que torna esse mandamento tão difícil? Um pastor chamado Stephen Woolley, ele faz uma análise acerca do porquê que esse mandamento é tão difícil. E ele diz o seguinte: de todos os mandamentos da Escritura, eu considero este um dos mais difíceis de obedecer. Por quê? A alegria dos sentidos baseia-se nas coisas do presente, ao passo que a alegria da fé encontra-se em coisas futuras. A alegria dos sentidos está no bem do corpo, ao passo que a alegria da fé está no bem da alma. A alegria dos sentidos é governada pelas circunstâncias, ao passo que a alegria da fé é governada por promessas. A alegria dos sentidos descansa no mundo, ao passo que a alegria da fé descansa em Deus. Então, o que estou querendo dizer? É muito mais fácil viver pelos sentidos do que pela fé. E isso significa que a minha alegria é muitas vezes terrena, em vez de celestial. Material, em vez de espiritual. Meus irmãos, este salmo, ele fala sobre restauração. Esse salmo, ele nos apresenta a dinâmica de alguém que estava inserido em um contexto de profunda dor, mas que agora vive um momento tão sublime, que talvez seja preciso que alguém belisque, que é para ver se não é um sonho. Meus irmãos, é isso que o Senhor pode fazer em nossas vidas. O Senhor pode, queridos, operar uma restauração na nossa família. O Senhor pode operar uma restauração no nosso lar, no nosso casamento. O Senhor pode mudar a nossa circunstância de dor.
para um contexto de alegria, júbilo e cânticos de louvor e exaltação a esse Deus. Eu gostaria que nós pudéssemos, nesse momento, olhar um pouco para esse salmo e perceber o poder de Deus. O poder de Deus em mudar a nossa história. O poder de Deus de nos levar a sentir alegria, independentemente das circunstâncias que estamos inseridos e vivendo. Eu gostaria que nós pudéssemos, então, olhar um pouco para esse salmo. Há uma palavra que norteia esse salmo e que, de certa forma, ela resplandece no meio de toda essa poesia. É o pedido: Senhor, restaura a nossa sorte. E o que é restaurar a sorte para você? Talvez você imagine que o salmista esteja pensando em bens materiais. Mas não é acerca disso. Essa não é a sorte que o salmista almeja. A sorte, irmão, significa no texto hebraico o favor de Deus. É: Senhor, restaura o teu favor a mim. Essa é a sorte que você precisa. Não pense, irmãos, que uma conta dilatada vai trazer a alegria que o teu coração almeja. Não pense que se determinado candidato a qual você sonha para 2026 ganhar, vai trazer felicidade, e a felicidade que o teu coração verdadeiramente busca. A nossa felicidade, a nossa alegria vem da certeza de que quando dobramos o nosso joelho, fechamos os nossos olhos, há um Cristo ressurreto que governa todas as coisas, a qual olha para a minha vida e para a sua vida e que é favorável a mim e a você. Queridos, essa é a sorte que nós precisamos. Essa é a alegria que deve, de fato, encharcar o nosso coração. Essa é a sorte a qual o salmista tem em mente. Esse salmo, ele provavelmente foi escrito por Esdras, alguns vão apontar isso, e ele é um salmo que descreve uma transição, quando o povo está saindo do cativeiro da Babilônia, para novamente regressar para Jerusalém. A depender da sua versão, o verso 1 vai ter assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como quem sonham. Essa versão que eu li é a corrigida fiel. A maioria das outras versões vai estar: quando o Senhor restaurou a nossa sorte. Perceba, ela traz como ênfase esse retorno do cativeiro. E de fato, isso aqui nos traz a consciência e o contexto histórico o contexto histórico em que esse salmo ele foi escrito. Meus irmãos, é um povo que foi levado cativo. Eu não sei se você já teve a experiência de ler Lamentações de Jeremias. Ou até mesmo de ler o Salmo 137. E você irá perceber, lendo esses textos bíblicos, a dor do povo no cativeiro. A dor de quando foi levado. O Salmo 137 traz o contexto da dor de quando eles estavam lá. Senhor, como é que nós iremos cantar canções a Ti? Estamos em terra estranha, longe do culto, longe de Jerusalém. O Salmo 137 mostra a tristeza desse povo, porque eles estão olhando para trás e eles sabem que foram levados cativos por conta do pecado. Israel não perdeu e foi levado cativo porque o exército caldeu era mais forte. Israel foi levado cativo por conta dos pecados, por conta que se esqueceu do Senhor. Mas agora o Senhor, como tinha prometido, fez com que esse povo saísse do cativeiro e voltasse para a terra prometida, que voltasse novamente para Jerusalém. Então esse povo está cantando acerca disso. Era um povo que estava no cativeiro, e talvez é assim que você pense que está hoje. Talvez você hoje entenda que você tem vivido um deserto, onde você olha para o lado e você só vê sequidão. Esse é o contexto. E se essa é o momento da sua vida, eu quero que você entenda, esse salmo ele foi escrito para todos aqueles que estão precisando de restauração. Para todos aqueles que estão chorando, com o coração quebrado e machucado pelo pecado. Há uma esperança para você, meu irmão. Você precisa sair daqui hoje entendendo que toda a dor para o crente ela é por enquanto.
E a dor, ela termina. A alegria, ela começa quando nós percebemos que o Senhor está nos restaurando. Os versos 1 e 3 vão nos mostrar o impacto que a restauração que o Senhor operou no tempo passado trouxe a esse povo. Volte novamente seus olhos para o verso 1 e veja aquilo que nos é dito. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Observe, é uma ideia de uma retrospectiva. É como se eles estivessem, de fato, olhando para o passado, trazendo à memória aquilo que pode dar esperança. Provavelmente eles já estejam em Jerusalém. Esse povo já saiu do cativeiro. Mas eles chegaram a Israel e observaram que Jerusalém estava muito aquém de um tempo passado. O templo estava destruído. O comércio não era tão abundante como era. Haviam povos que eram estrangeiros e que agora estavam ali em Israel. Eles olham para o cenário presente e eles observam ainda há muitas coisas que melhorar. Eles entendem que o tempo que eles estão é muito bom comparado a um tempo passado, mas ainda há coisas para melhorar. E essa é a dinâmica da nossa vida, irmãos. A gente sempre vai achar que as coisas podem melhorar. A gente sempre vai achar que a gente poderia ganhar mais, um salário melhor. A gente sempre vai achar que os nossos filhos poderiam dormir mais cedo. Você sempre vai achar, minha irmã, que o seu marido poderia melhorar em algumas coisas. Assim também, meu irmão, como você também vai achar que a sua esposa poderia melhorar em tantas coisas. Eles chegam a Jerusalém e percebem há coisas que precisam melhorar. Mas agora eles vão olhar para o passado, vão perceber que um dia foi muito pior e vão dizer, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nós ficamos como quem sonha. Parecia impossível naquele momento de cativeiro a possibilidade de que um dia eles voltariam para Jerusalém. Eles viviam sendo humilhados por aquele povo. Eles eram escravos naquele lugar. Eram dias terríveis, dias que pareciam, quando se olhava para o futuro, que nada iria acontecer, que ninguém poderia talvez livrá-los daquela situação. Mas existe a possibilidade de mudança. E eles sabem disso. Vejam, eles não apelam para o imperador da Babilônia. Eles não precisam do favor de um imperador. Eles precisam do favor de Deus. Quem restaura a nossa sorte é o Senhor. Quem tem o poder de mudar a nossa sorte é o Senhor. A tal ponto de que eles vão exclamar, nós ficamos como quem sonha. Parecia mentira. João Calvino descreve bem o sentimento deles. João Calvino diz, esta é a razão porque o profeta compara este livramento a um sonho. Em essência, ele diz, qualquer mente está tão distante de compreender este incomparável benefício divino, que o mero pensar nele nos arrebata com admiração, como se fosse um sonho e não uma realidade já ocorrida. Que impiedade seria não reconhecer o autor deste benefício. É o Senhor quem restaurou a sorte. Não foi Jerusalém, não foi Israel, não foi o povo de Deus que fez por merecer. Foi favor gracioso de Deus. Foi favor imerecido, é graça do Senhor. Stephen Woolley vai dizer, o que o salmista tem em mente não é a prosperidade material do favor de Deus. Quando ele diz, ficaram como quem sonha, ele quer dizer que viram a libertação de Deus como algo bom demais para ser verdade. Era algo surpreendente e assombroso. Meu irmão, esse é o Deus que ainda continua a operar nas nossas vidas. É o Deus que pode fazer coisas que nós jamais imaginaríamos. Então, em nome de Jesus, meu irmão, recupere a fé, recupere a alegria, confie no Senhor. O Senhor que operou há tanto tempo atrás, a ponto de nós nos depararmos com esse salmo hoje, nos lembrando desses momentos do povo de Deus, certamente, olhe para o seu passado e lembre-se que o Senhor também, em outros momentos, já restaurou a tua sorte. O Senhor começou a restauração na tua vida quando Ele converteu o teu coração a Ele.
Foi nesse momento que nós somos beneficiados com o favor de Deus. Meus irmãos, Cristo intercede por mim e por você. Cristo padeceu no Calvário por mim e por você. O Senhor restaurou a nossa sorte. Ele vai dizer, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, olha o verso 2. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor fez por eles. Veja, esse impacto, essa restauração, ela é tão impactante, irmãos, que ela faz com que as pessoas, os povos que não conhecem ao Senhor, admirem o poder de Deus. Ele está admirado, ele está impactado, porque esse retorno para Jerusalém não trouxe alegria somente ao coração deles, mas fez com que pessoas que não conheciam ao Senhor pudessem então perceber grandes coisas o Senhor fez por eles. Queridos, é assim na minha vida, é assim na sua vida. Foi quando o Senhor converteu o meu coração e converteu o teu coração. Talvez muitos do que aqui estão, uma vez pensaram que jamais o Senhor poderia mudar a sua vida. Talvez você tenha pensado que jamais você poderia ser um crente. E olha o que Deus fez. E quantas pessoas olharam para a mudança que Deus operou na tua vida e pôde perceber a grandeza desse Deus. Meus irmãos, é esse Deus que nós contamos. Aquele Deus que restaura a nossa sorte. A mudança drástica da sorte deles foi como mudar das trevas para a luz, da vida para a morte. Foi uma celebração do tipo que dá vontade, irmãos, de gritar, de bater palmas, de pular de tanta alegria. A verdadeira alegria não consiste em viver sem problemas ou estar tudo bem. A verdadeira alegria consiste em ser liberto, restaurado e reconciliado com Deus. Meu irmão, sabe por que muitas vezes nós sofremos? Porque nós somos demasiadamente apegados às coisas desse mundo. Talvez, meu irmão, essa semana você possa até perder o seu emprego. E se a sua alegria depender disso? Quão frágil e vulnerável você é. Não quero dizer que essas coisas talvez não tragam abatimento ao nosso coração. Mas isso não pode ser o fundamento da nossa alegria. Quantas vezes você lembra da sua conversão? Quantas vezes você visita isso na sua memória? E quantas vezes você se alegra naquilo que Deus fez por você? Esse de fato é o combustível que alegra o nosso coração diariamente. É o fato de que o Senhor nos converteu, nos chamando das trevas para a sua maravilhosa luz. É isso que de fato, irmãos, traz alegria ao nosso coração. Essa alegria, essa mudança que Deus operou na vida deles, que primeiramente trouxe impacto e alegria ao coração deles, que fez com que as nações admirassem ao Senhor e pudessem conhecê-lo, mas também glorificou a Deus. Pessoas conhecem ao Senhor através daquilo que Ele opera na vida de cada um, das nossas respostas de orações, das nossas buscas por crescimento espiritual. Veja, meu irmão, você tem o costume de recordar aquilo que Deus fez na sua vida. Às vezes nós somos tão sedentos por coisas novas que o Senhor pode fazer, que o nosso coração não está presente a gratidão que deveria estar, por conta daquilo que o Senhor já fez. Nós contamos muito pouco as bênçãos que o Senhor nos deu. E é por isso que poucas vezes nós surpreendemos com as dádivas generosas que o Senhor nos deu. Veja, irmãos, como o Senhor é bom conosco. Quando nós temos a oportunidade de chegarmos à nossa casa e poder ter o que comer,
Isso é graça do Senhor. Há tantos que não podem. E nós podemos até escolher muitas vezes. Nós podemos cuidar dos nossos filhos e ter a alegria de vê-los crescer. Isso é dádiva do Senhor, meu irmão. O Senhor fez um mundo com cores, para que a gente pudesse se deleitar e admirar o Senhor. Nós temos a alegria constantemente de andar por essa orla. Isso é dádiva do Senhor, meus irmãos. Isso é favor imerecido. Você tem alguém para compartilhar essa vida. Você tem amigos, você tem um cônjuge, você tem filhos. Isso é o favor de Deus. Em nome de Jesus, que possamos olhar para essas coisas e ser gratos ao Senhor. Isso é favor imerecido. Isso é graça de Deus sobre nós. Você se alegra e tem se alegrado pelo fato de que Deus converteu o seu coração, de que o Senhor restaurou a sua vida. Meu irmão, como isso acalma o meu coração em dias ruins? Quando tudo vai mal, eu penso que a pior possibilidade é a morte. Mas ao mesmo tempo que eu penso que a pior possibilidade é a morte, eu penso que também talvez ela seja a melhor. Porque se hoje ela me acompanhar, ela me visitar, eu estarei com Cristo, que é incomparável. O Senhor me dá alegria, irmãos, de poder trazer meus filhos à casa do Senhor. Isso é dádiva de Deus. Pense nisso, medite nisso. A sua vida tem sido uma vitrine da restauração de Deus. Os teus amigos de trabalho, os teus colegas de infância, os teus familiares têm se admirado com aquilo que Deus operou na sua vida, com a mudança que Ele fez na sua vida. Meus irmãos, é isso que de fato deve trazer alegria ao nosso coração. Se isso não tem o poder de produzir alegria no nosso coração, há uma verdade que precisa ser dita. O nosso coração precisa ser corrigido e voltar para o caminho certo. Isso é uma clara certeza de que aquilo que traz alegria ao nosso coração são as coisas dessa terra. Aquilo que a nossa mão pode pegar, aquilo que o nosso corpo pode vestir, e não aquilo que o Senhor produz na nossa alma e que é eterno. Em nome de Jesus, meu irmão, para a honra e glória do Senhor, cuida do teu coração. Cuida daquilo que de fato o teu coração está dependendo para ter felicidade. Ame mais as coisas espirituais do que as coisas desse mundo. Assim será um caminho, e essa é a forma que Deus nos auxilia para que a gente possa então cumprir esse mandamento tão difícil de alegrar sempre no Senhor. Os versos de 4 a 6, irmãos, agora vão nos mostrar que mesmo tendo provado uma restauração presente, o povo de Deus almeja uma restauração também futura. Olhe por gentileza e leia em voz alta o verso 4, por favor. Só o 4, por enquanto. Veja, eles voltaram. O Senhor já fez muito por eles, mas eles chegaram a Jerusalém, e há tantas coisas que precisam ser feitas. E agora eles pedem: Senhor, nós precisamos de uma restauração plena. Nós precisamos de uma restauração completa. Restaura, Senhor, a alegria do teu povo. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. O Negueb, irmãos, era uma região localizada ao sul, a qual era marcada por um período muito grande de sequidão, mas que nos momentos em que a chuva vinha, aquele local, ele era de certa forma inundado. O que eles estão pedindo é que o Senhor mude completamente a situação. Eles estão apelando para o Senhor. Eles já foram restaurados em boa parte, mas eles preferem e precisam de uma restauração a qual eles julgam ser uma restauração que é plena.
E sobre o que isso fala às nossas vidas? Acerca do que nós precisamos de uma restauração completa? Veja, talvez você pense assim, mas o Senhor já fez tantas coisas, é tão difícil eu pedir mais. Às vezes a gente tem essas coisas no nosso coração. Verdade, é preciso que a gente tenha um coração grato pelas coisas que já foram feitas por Deus, mas o Senhor ainda precisa restaurar muita coisa em nós. Nós somos a obra-prima do Senhor que ainda está sendo desenvolvida, e essa obra ela vai até o dia que Ele voltar. E poucas vezes as nossas orações, elas pedem por essa restauração plena. Às vezes a gente pede tantas coisas desse mundo, e às vezes a gente esquece de pedir aquilo que talvez seja o principal, e aquilo que o nosso coração mais anseia, é pela volta de Cristo. Sabe quando é que, irmãos, a gente vai pedir pela restauração de Cristo? Ou melhor, pela restauração plena e pela volta de Cristo? Às vezes a gente só ora para que Cristo volte quando a gente tem vivido dias ruins. É difícil a gente orar para que o Senhor volte quando nós estamos vivendo o ápice da nossa vida. Tem pessoas que até dizem assim, pastor, que Cristo só pode voltar depois que eu casar. Acredita, irmãos, tem pessoas que dizem isso. Quando a gente percebe, irmãos, a nossa luta contra o pecado, quando de fato você começar a se incomodar verdadeiramente com o pecado, você vai clamar por essa restauração completa. Quando os teus pecados, de fato, te incomodarem a tal ponto, você vai pedir a volta de Cristo. E não vai ser para que você possa viver essencialmente em um mundo maravilhoso, mas para que o pecado deixe de ser presente na sua vida. É esse o significado da restauração completa. É nesse momento, irmãos, que de fato nós iremos poder provar tudo aquilo que o Senhor preparou para as nossas vidas. Essa restauração que o Senhor opera, irmãos, ela é descrita pela palavra de Deus como um deserto que se tornou em um manancial. Meu irmão, veja, peça para que de fato essa situação difícil na sua vida passe. Peça para que os teus sonhos sejam atendidos. Mas há um pedido que é superior a todos esses. É clamar para que Cristo volte. Meus irmãos, quando Cristo voltar, naquele momento, nós vamos olhar para trás e vamos perceber todas as mazelas desse mundo se despedindo daqueles ao qual o Senhor vai dizer, vinde a mim, benditos de meu Pai. Aqueles que Ele já começou a restauração. Pensar na possibilidade de que o Senhor está nos trazendo uma restauração completa, irmãos. De que o Senhor, de fato, vai completar a obra que Ele iniciou, é o que, de fato, deve encher o nosso coração de esperança. Veja, meu irmão, talvez você peça tantas coisas ao Senhor em relação ao seu esposo. Talvez, minha irmã, o teu clamor seja para tantas coisas, tantos pecados que o seu marido luta. Continue orando, mas não desista. Sabe por quê? Porque se o Senhor, em um tempo passado, já operou uma restauração na vida do teu marido, o Senhor também promete que essa restauração ela será completa. De que o Senhor irá transformá-lo à imagem do teu Senhor e Salvador. Não confie essencialmente na força e na disposição do seu marido de mudar, mas confie no Espírito Santo. Confie na força do Espírito Santo que molda a nossa vida. Veja, meu irmão, casais dessa igreja, casamento é uma das melhores coisas que o Senhor pode proporcionar a um homem e uma mulher nessa vida. Mas também, muitas vezes, as nossas maiores dores, elas foram vividas através desse relacionamento. E o que é que pode trazer esperança? Talvez para você que hoje vive um casamento fracassado aos olhos humanos. O que é que mantém de pé ainda o teu casamento? O que é que mantém de pé o teu relacionamento com os teus filhos? Há algo, há um fator. É a certeza de que Cristo pode transformar um deserto em um manancial. E se hoje essa é a realidade da tua vida, se apegue a esse Cristo que pode mudar todas as coisas.
confie na mudança que Ele começou a fazer e operar na sua casa. Essas são as verdades que esse salmo nos apresenta hoje. Eu quero convidar você que sabe, meu irmão, que precisa ser restaurado. Você que sabe e tem a consciência que por mais que você frequente uma igreja, mas que você ainda tem a consciência de que o teu coração, essa obra não iniciou. Eu quero te convidar a orar, a entregar a sua vida ao Senhor. Peça para que Ele comece essa obra na sua vida. Renda-se a Ele. Clame por essa restauração. Você, meu irmão, que tem vivido dias difíceis. Você que não tem mais alegria no coração. Peça para que o Senhor restaure a sua sorte. Você que lida com a dificuldade de não saber para onde os seus filhos estão indo. Se o coração deles já foi rendido ao Senhor, meu irmão, minha irmã, pais dessa igreja, peçam para que o Senhor restaure a sorte do filho de vocês. E quando parecer que tudo está perdido, quando parecer que os nossos filhos já foram para um caminho ao qual não podem voltar, lembre-se, as nações diziam isso de Israel. E Deus operou de tal forma que agora o discurso das nações é: quão grande é esse Deus? Que poder tem esse Deus de operar tantas coisas? De fato, irmãos, se alegrar para sempre e viver todo dia alegre parece um desafio muito grande aos olhos humanos. Mas se o nosso coração repousar naquilo que deve repousar, e se a nossa alegria for completa no Senhor, de fato, irmãos, nós podemos viver um dia alegre. E talvez aquilo que você espera amanhã não seja talvez a melhor coisa. Mas lembre-se disso. Há um Cristo, há um Deus que faz um deserto virar um manancial. E se essa for a realidade da sua vida, saia daqui hoje com esperança, porque é esse Cristo, é esse Deus que você serve. Amém? Vamos orar? Senhor, restaura a sorte do teu povo. Nos visita, Deus. Estende a tua mão, Senhor, para nos acolher nos momentos de fraqueza e dor. E nos faz, Deus, de uma forma extraordinária, viver esse mandamento. Aqueles que sofrem, Senhor, com as dores desse mundo, as quais o Senhor conhece também. Eu te peço que visite cada família aqui presente, Senhor. Ajuda também essa igreja a acolher, a ser um instrumento em tuas mãos, para trazer esperança e alegria ao coração daqueles que estão machucados pelas dores desse mundo. E, Senhor, nós queremos te pedir que o Senhor, ó Pai, complete essa restauração que o Senhor iniciou em nossas vidas. E é por isso e para isso, Senhor, que nós clamamos que o Senhor rompa os céus, que o Senhor volte, Deus, busque o teu povo, para que em nome de Jesus, ó Pai, nenhuma dor, nenhuma tristeza, nenhuma lágrima venha mais a escorrer do nosso rosto, pois o Senhor fez todas as coisas novas e o Senhor de fato restaurou. Que nesse dia, ó Pai, nós possamos perceber que o Senhor tem o poder de fazer coisas tão admiráveis, que até às vezes, ó Pai, é difícil de acreditar. Que possamos, Senhor, viver como quem sonha, com a boca, Deus, cheia de riso, e com a língua, Deus, de cântico e júbilo ao Senhor, pelas tuas maravilhas. Essa é a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos celebrar ao Senhor, vamos celebrar esse Deus que restaura todas as coisas. Amém? Fiquemos de pé, louvemos ao Senhor.